Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Cresci em um lar cristão, mas na adolescência preferia a filosofia ao dogma religioso e, ao abraçar os princípios do existencialismo, abandonei a pouca crença que tinha em Deus. Minha EQM ocorreu depois que acidentalmente me envenenei com água do riacho, contraindo cólera. Eu já tinha tomado vários goles do cooler na parte de trás do caminhão de trabalho quando ouvimos nosso supervisor gritando para não beber a água. 3 dias depois, uma manhã, meus colegas de quarto notaram que eu não parecia bem e se ofereceram para me levar ao hospital, mas recusei, considerando tais medidas desnecessárias. Eles mencionaram que tinham planos de ir ao Grande Canyon, mas, preocupados com minha saúde, estavam pensando em cancelar a viagem. Eu os tranquilizei de que ficaria bem cuidando de mim mesmo e que eles não deveriam cancelar por minha conta. Algum tempo depois que eles partiram para a viagem, comecei a sofrer uma dor abdominal excruciante antes de desmaiar no banheiro. Depois de acordar algum tempo depois, consegui rastejar de volta para o meu quarto apenas para desmaiar mais uma vez de dor insuportável no meu estômago. Depois de cair inconsciente, lembro-me de flutuar para cima e olhar para baixo para o meu corpo da minha posição acima dele. Da minha posição alguns metros acima da cama, notei meu cachorro entrar no quarto e tentar me acordar enquanto ele começava a lamber minha mão. Tentei tranquilizá-lo fazendo contato, mas quando tentei acariciar seu pelo, minha mão pareceu passar por seu corpo. Enquanto me movia pelo quarto em meu corpo espiritual, me senti maravilhosamente livre e aliviado por não estar mais sentindo dor. Enquanto flutuava para cima, através do teto para uma posição acima do telhado do lado de fora da casa, pude ver e ouvir as crianças chutando uma lata na rua e as várias atividades dos meus vizinhos. Enquanto eu os observava e ouvia da minha posição elevada, percebi o quão errado eu estava por tanto tempo em negar o mundo do espírito. De repente, me vi em um vazio de escuridão abrangente. Surpreendentemente, ser envolvido por uma escuridão tão penetrante não foi desagradável. Na verdade, me senti maravilhosamente exultante enquanto me deleitava na magnificência da luz que rompia da estrela distante em direção à qual eu estava viajando naquele vasto continuum, a luz do amor puro. Enquanto me deleitava com a luz, ouvi uma música cuja letra eu não conseguia entender inicialmente, mas conforme me aproximava da fonte da música, consegui resolver a letra de uma música que descrevia os atributos de Deus, sua magnificência e sua natureza. Dentro do coral, consegui distinguir uma única voz falando diretamente comigo, suas palavras revelando coisas sobre minha natureza mais profunda. A presença incorporada por aquela voz, por meio de uma série de imagens, me mostrou minha vida inteira, da infância até o presente. Naquela apresentação, me vi como uma criança, ciente de meus pais, que sempre foram pacientes comigo, mesmo quando eu me comportava mal. Vi o quão maltratei meus parentes à medida que envelheci, especialmente durante o período em que abusei de drogas e roubei deles. Por meio da música, a presença revelou o quão abjeta minha vida havia se tornado em meio a melodias exaltando a glória e a grandeza de Deus. Foi por meio da sinfonia de tão sublime eufonia que a presença respondeu a todas as minhas perguntas existenciais e rebateu todos os argumentos que negavam a existência de Deus e do reino espiritualismo à medida que me aproximava da luz. Vi o que parecia ser uma cidade gloriosa, que, no entanto, ficou preta quando tentei me aproximar dela. Lembro-me de então descer e pousar em uma rocha, onde vi uma figura vestida de túnica descendo um lance de escadas, uma figura que, para meu espanto, reconheci como Jesus. Inicialmente, senti-me aliviado, imaginando que Jesus me levaria para o céu, mas, enquanto estava diante dele, o medo e a trepidação me encheram. De repente, caí para frente e bati no chão antes de ser colocado de volta em meus pés diante do Senhor. O Senhor, de pé um pouco acima de mim, começou a comunicar ideias únicas que então se desdobrariam para revelar uma biblioteca de informações. Enquanto Jesus falava, percebi que era seu grande amor e compaixão que eu sentia ao chegar, e foi por meio de seu amor sem limites que pude ver com total clareza o senso de egoísmo e mesquinharia com o qual me identifiquei desde a adolescência. Por meio dessa lucidez intensificada, pude ver como havia denunciado o amor mais profundo, compassivo e gracioso que se possa imaginar. Como uma pessoa egoísta, roubei, traí, abandonei, negligenciei e conspirei contra os outros. Enquanto estava diante de Jesus, senti como se o tivesse traído para as pessoas que o crucificaram, assim como traí as pessoas em minha vida que me amavam. De pé diante dele, parecia que o Senhor estava dizendo: foi isso que você fez com o amor que lhe dei. Foi isso que você fez com o presente da vida que lhe dei. Enquanto eu estava diante dele, fiquei tomado de terror porque sabia que o Senhor podia ver através de mim. Percebi que foi no meu orgulho e arrogância que eu tinha entretido a noção de que Jesus me queria no céu.
Na minha arrogância, raciocinei que, em virtude de não matar ninguém, tal abstinência era razão suficiente para me permitir entrar no céu, convenientemente ignorando todas as outras maneiras pelas quais eu os havia matado, através do meu julgamento, zombaria e traição. Fui negligente em demonstrar aos outros a graça, misericórdia e compaixão que Deus me mostrou, enquanto eu fazia do orgulho e da arrogância meus deuses. Você verá uma terra que é melhor esquecer, mas não deve ser deixada sem ser vista. Quando chegar, diga meu nome e meu título. Uma opção ainda não foi decidida, disse Jesus. Então me movi para o lado esquerdo de Jesus e, de lá, fui erguido por alguma força invisível. Olhei para o meu corpo e percebi que estava descalço e imundo, vestido com um pijama de algodão sujo com um cinto de pano. Foi então que comecei a flutuar em direção a uma porta. A porta se abriu para cima como um pergaminho, e eu a atravessei para me encontrar em um túnel. Aquele túnel de repente se transformou em um horrível vórtice verde e amarelo, dentro do qual se desenrolou um caos semelhante ao encontrado em um tornado. Através daquele redemoinho giratório, me vi viajando em direção a uma luz amarela distante, ouvindo gritos que gradualmente aumentavam de intensidade. Ao passar pela luz amarela, caí no chão em um reino que eu sabia que era o inferno. Quando me levantei e observei a paisagem, percebi que estava no topo de uma colina e, à distância, pude ver a antiga casa dos meus pais, cercada por árvores mortas. Observei as pessoas começarem a sair da casa e a passar pelo vale para me cumprimentar. Brian, bem-vindo ao paraíso. Você vai aproveitar aqui. Você sente o amor? Perguntaram. O que eles chamavam de amor, no entanto, parecia um tipo de amor enjoativamente doce, pretensioso com o qual eu havia me familiarizado na terra. Essas profissões de amor foram declaradas por seres cujos olhos pareciam de jacarés em um momento, apenas para mudar de volta para olhos humanos no próximo. Enquanto eu olhava ao redor, vi aquelas pessoas começarem a se transformar em criaturas grotescas, algumas das quais se assemelhavam ao deus demônio mesopotâmico Pazuzu. Para minha percepção desencarnada, aqueles seres oscilavam entre sua forma de aparência humana e sua forma monstruosa grotesca enquanto me cercavam e se preparavam para atacar. Foi naquele momento que me lembrei das instruções de Jesus, então continuei repetindo o nome Jesus Cristo para impedi-los de me atacar. Em reação ao meu mantra, os monstros mantiveram distância, mas a presença de um cuja aparência lembrava um raptor me deixou nervoso. Siga-me. Vou levá-lo em um passeio pelo reino, ele acenou. Sem saber mais o que fazer, eu o segui por uma porta em uma parede invisível. O demônio raptor então me levou para um lugar onde o calor e o fedor eram esmagadoramente desagradáveis, um lugar onde a estrada de terra estava repleta de hordas de entidades e espíritos demoníacos, e gritos e lamentos horríveis enchiam o ar. Enquanto eu observava a paisagem daquele lugar, vi rocha derretida derramando-se pelas encostas de colinas rochosas, fluindo para vales cheios de poças de lava, enquanto pessoas emergiam de vórtices giratórios. Quando me virei para olhar para trás naquele terreno desolado, vi um cubo de 10 pés que, uma vez adentrado, revelaria ao ocupante uma extensão interminável. O ambiente dessa extensão seria moldado pelos elementos mais sombrios da paisagem mental do ocupante, servindo como uma prisão mental ou câmara de tortura. O demônio raptor então me levou para a beira de um abismo ladeado por uma escada em espiral, e quando olhei por cima da borda, vi células cúbicas descendo para um vórtice. A escada em espiral que margeava o abismo sem fundo dava acesso aos vários níveis do inferno, e era nesses níveis mais profundos que o tormento experimentado pelos ocupantes se intensificava. Então, caminhamos até uma área onde um número inumerável de cubos estavam empilhados em 6 alturas. Ao observar os ocupantes do cubo naquela região, consegui entender instantaneamente quem era cada pessoa, sua história de vida e a razão pela qual estavam no inferno. Essas pessoas eram aquelas que nunca buscaram verdadeiramente a Deus, aquelas a quem o Senhor estendeu a mão para salvar, mas que rejeitaram seu chamado. Olhei para um dos cubos e vi uma mulher que tinha acabado de chegar ao inferno, sendo recebida por seus parentes falecidos na sala de estar da casa de seus avós, assim como eu tinha sido quando cheguei. Bem-vinda ao paraíso, disse o demônio que apareceu como sua avó. Enquanto se comunicavam, observei o demônio lutar para manter a farsa, revelando finalmente sua verdadeira natureza quando ficou inegavelmente claro para a mulher que ela não estava em um lugar de pureza, mas sim em um lugar projetado para devastar sua alma. Eu vi tentáculos, que a princípio pareciam galhos de uma árvore, agarrá-la enquanto ela gritava de horror. Eu entendi como, durante sua vida, ela deu a impressão de ser uma pessoa muito boa e decente, enquanto na verdade, ela escondeu sua natureza sombria e tirânica de todos fora de sua família. Quando ela foi atacada pelos demônios do inferno, ela percebeu onde realmente estava e despertou para as falhas de caráter que a levaram à condenação.
Enquanto as criaturas ao redor zombavam e zombavam de mim, eu continuei repetindo o nome de Jesus Cristo, esperando ser poupado de passar um momento a mais naquele reino infernal. Enquanto caminhávamos adiante, observei várias pessoas entrando em um reino que acreditavam, ao chegarem, ser um lugar de paraíso, apenas para depois se encontrarem em um lugar de escuridão, engano e intriga. Naquele lugar de tormento eterno, reconheci uma pessoa que mais tarde identifiquei como o nazista chamado Reinhard Heydrich, aquele que dizem ter arquitetado o Holocausto. Em seu cubículo, senti o ódio e a crueldade que o consumiam, assim como a frustração excruciante que ele sentia ao perder uma luta de esgrima após a outra para seu oponente. Observei outros em suas celas, vivendo seus piores pesadelos, que pareciam piorar a cada repetição. Vi um homem que, durante sua vida, tinha sido um ateu odioso e um fascista, sendo queimado em um forno. O demônio raptor me levou adiante até que finalmente chegamos à parte do inferno dedicada àqueles que, durante suas vidas, praticaram o que é conhecido como controle mental. Como eu mesmo havia praticado, eu deveria ser aprisionado entre aqueles que se entregavam a tais práticas obscuras. Na última etapa da jornada, senti uma força poderosa me puxando para o que se tornaria meu lar por toda a eternidade. Enquanto tentava resistir, ouvi pequenas mariposas brancas com dentes e criaturas semelhantes a vermes gritando blasfêmias e me importunando. Embora eu tenha lutado contra minha inevitável internação, eu sabia que merecia a condenação eterna por viver uma vida centrada em interesses próprios às custas da dignidade e felicidade dos outros e por rejeitar as oportunidades de salvação que me foram oferecidas. Naquele momento, desisti de toda esperança de salvação, acreditando que a conexão de amor que eu tinha compartilhado com o Senhor havia acabado há muito tempo. Embora eu tenha dito isso a mim mesmo, eu ainda não queria ir, mas a cada momento que passava, eu ficava mais fraco. De repente, ouvi grandes ruídos estrondosos quando alguém se aproximou de mim por trás. Pensei que fosse o próprio Lúcifer, pronto para me jogar na minha cela, mas quando as criaturas do inferno, incluindo meu guia demônio raptor, ouviram a comoção, elas saíram correndo. Enquanto eu me preparava, esperando ser jogado em um cubo, de repente me vi sendo resgatado. Olhando para o braço que estava me abraçando, pude ver que aquele que me resgatou tinha buracos em seus pulsos, e observei os ossos de seu antebraço se separarem enquanto ele me levantava. À beira das lágrimas, senti imensa gratidão pela compaixão que ele estava estendendo a mim, bondade que eu sabia que não merecia. Enquanto observava seus ossos se separarem, percebi o fardo que eu tinha sido para Cristo na maneira como vivi minha vida, e sabia que foram pessoas como eu que crucificaram Jesus. Foi naquele momento que me virei para seu ombro e comecei a chorar como um bebê, e enquanto eu chorava, ele me carregou para fora daquele lugar através de um vórtice, e viajamos de volta ao lugar onde eu tinha posto os olhos nele pela primeira vez, colocando meus pés em rocha sólida enquanto ele instalava uma nova canção em meu coração. Ele então soprou em mim, e eu caí para trás na escuridão do vazio. No vazio, ele falou comigo sobre muitas coisas, muitas, na verdade, para relatar aqui. Depois de algum tempo, emergi do vazio e me vi entrando pelo teto da minha casa. A próxima coisa que eu soube é que eu estava de volta ao meu corpo, encostado no corrimão da varanda, e foi de lá que os vizinhos me agarraram e me levaram para o hospital. Lembro-me de orar a Jesus quando cheguei em casa depois de receber alta do hospital: Senhor Jesus, salve minha alma, pois não quero ser contado entre os condenados. Perdoe-me dos meus pecados enquanto dedico minha vida a você, eu orei. Foi naquele momento que uma brisa fresca entrou na casa, e a pessoa que eu era em minha vida, mudou completamente. Com a ajuda das pessoas da Igreja Batista, consegui parar de beber, e elas me apoiaram durante o TEPT que sofri como resultado da minha aprovação. Mais tarde, eu conversaria com alguns ministros e o pastor sobre minha EQM. Embora eu não quisesse estar perto das pessoas, Deus, por meio de seu poder amoroso, me forçou a estar entre elas e não me permitiu ficar sozinho. Percebi que a razão pela qual ele me permitiu experimentar o céu foi para que eu sempre permanecesse esperançoso sobre um destino lá. O melhor conselho que posso dar às pessoas é se humilhar diante do Senhor e orar a Ele, pedindo ajuda com tudo, especialmente nos momentos em que você se sente mais perdido ou separado dele. Nele, você nascerá de novo.